Fala galerinha, Luiz Vaz na área. E hoje eu tô aqui com essa pessoa sensacional, Bruno Chateaubriand. E me fala, Bruno, qual é a tua ligação com o Assis Chateaubriand? O Assis era. Gente, antes de mais nada, olha eu louco já entrando assim, boa tarde para todo mundo. É um prazer estar com você aqui, Luiz. Muito obrigado pelo convite. O Assis, ele era meu primo, né? Meu bisavô se chamava Chateaubriand Bandeira de Melo. E aí, o Assis era sobrinho do meu bisavô, né? Então, essa era basicamente minha ligação na família. Show! Ai, veja bem, né, tia? Veja bem de onde que vem esse rapaz. Me diz uma coisa que também é muito legal. Qual é a tua ligação com o esporte, afinal? Eu fui ginástica, olha que louco, né? Fui ginasta, né? Eu amo ginástica. Eu fui ginasta ginástica de trampolim, fui da seleção brasileira entre 1992 e 1998, aí fui 6 vezes campeão brasileiro de ginástica de trampolim nos anos 90. Em 98 eu encerrei minha carreira, mas em 2018 eu voltei a competir. E aí fui campeão estadual de novo, mesmo mais velhinho, ganhei dos meninos aqui. Que tal? Pessoal, vocês estão vendo que vai ser bem interessante, né? E aí a primeira pergunta que eu quero te fazer é: o que que você trouxe do esporte para a vida e o mundo dos negócios? Que traz essa. Qual é a importância de ter foco e disciplina para conseguir o que você precisa? Eu acho que o mais importante, o que o esporte me ensinou lá nos anos 90, quando eu era atleta, é que a gente tem que ter determinação, método, né? E ter o sonho. Né? Eu acho que esses pilares são muito importantes. Você ser determinado, você ter um método para você alcançar o seu sonho. Então, por exemplo, eu não era o melhor atleta da minha época, né? Mas eu consegui resultados baseado em treinamento, em repetição de movimento, em fortalecimento da musculatura na época, para conseguir aquele lugar que eu sonhava, que era o lugar mais alto do pódio. Isso foi muito importante porque isso me trouxe para a vida. E eu acho que as pessoas que te acompanham, elas têm sonhos, né? Elas têm sonhos de uma casa bonita, elas têm sonho de um carro bacana, elas têm sonhos de uma série de coisas. Mas para você alcançar aquele sonho, você precisa de método, precisa exatamente ter aquele objetivo. Ah, e como é que eu vou alcançar aquilo? Não é do dia para a noite. Né? O esporte ensina isso. Para aprender o movimento, na época, um duplo mortal, eu caí de cabeça várias vezes. Me machuquei, mas eu sabia o que eu queria. Né? Sabia o que eu queria e fui perseguindo aquele objetivo. E depois ficou muito fácil. Né? Que depois que a gente aprende a lidar, inclusive com as intercorrências, com as quedas, porque as quedas são necessárias, os erros são necessários para o aprendizado, você consegue dar uma virada de chave, porque isso o esporte também ensina muito, sabe, Luiz? Que eu trouxe para a vida. São os lutos diários. Você no esporte, você não sai vencedor todo dia. Você não consegue realizar tudo da melhor forma todos os dias. Você às vezes tá num dia ruim, que a resposta do seu corpo não tá tão boa. Então, isso tudo eu trouxe para minha vida, né, no meu dia a dia, de saber o que eu queria, né, qual é o meu sonho, qual é o método que eu preciso aplicar para chegar lá. E eu acho que o mais bacana é aquela coisa do segredo, né, que é um livro famosíssimo internacionalmente, que a pessoa pega e tem lá, eu quero isso, eu gostaria disso. Mas para você chegar naquele lugar, você não pode ser imediatista, não pode ser para amanhã. É uma coisa que você precisa, né, atravessar ali um caminho para você depois, inclusive, ter orgulho do seu caminho. Porque é muito bacana quando a gente olha para trás e fala: ai, gostei da minha trajetória, gostei das minhas quedas. A gente se orgulha mais. Né? Eu estava falando com você a história até do Diego Hipólito. Né? O Diego caiu em 2008, caiu de cara em 2012, em 2016 ele caiu de pé. Eu, na época, era empresário dele. E eu sabia sempre que ia dar certo, que no final ia dar certo. E hoje ele tem muito mais orgulho da trajetória dele do que se talvez ele tivesse vencido de cara em 2008. Porque ele tem uma história para contar, uma narrativa para contar de superação, que ele mostrou métodos aí ao longo da vida dele. Né? Então, isso o esporte traz muito. Né? Porque é convivência com os lutos diários, o sonho e a metodologia que você vai aplicar para chegar em algum lugar. Que eu acho que é isso que você ensina, né? Mais ou menos. É mais ou menos isso. Olha só, eu falo e eu gosto de dizer para as pessoas que
eu nasci numa comunidade pobre e eu tinha inveja dos pobres porque nós éramos miseráveis. A gente não tinha dinheiro para comprar comida. E aí eu dizia, pai, por que todo mundo tem dinheiro para comprar comida? Tu não é todo mundo. Tu não é todo mundo. E essa é a tua situação. Mas da situação que eu estava para a situação que eu estou, se passaram 40 anos. E eu vou dizer uma coisa que vai chegar na história que tu estava me contando agora. Eu tenho o maior orgulho da minha trajetória, da minha história. Uma coisa assim que eu tenho um verdadeiro amor pela minha trajetória, porque esses 40 anos da pobreza para melhorar de vida, para me tornar uma pessoa que tem dinheiro graças ao mercado, é a história. É como se eu dissesse, olha, eu quero caminhar daqui até a China. Quando chegar na China eu cheguei, mas daqui, o primeiro passo caminhando até a China, levou 40 anos para chegar lá. E essa história toda dessa caminhada, ela é muito rica. E então, quando eu tô nas lives com vocês, galera, é uma coisa que eu sempre digo. A maior parte das pessoas que não ganha dinheiro, que não consegue ganhar dinheiro no mercado, elas desejam ganhar dinheiro essa semana. Muito dinheiro. Né? Até é engraçado que esses dias uma pessoa me falou, Luiz, eu tenho 100 reais. Como é que eu faço para ter 10 mil? Essa semana. É difícil. Não é impossível. Pode ser que isso seja possível. Mas não é prático fazer isso. Porque isso é fato, né? Muitos vencedores de Mega Sena, por exemplo, ficaram pobres rapidamente depois. Quando tu fez toda essa trajetória para se tornar um atleta que chegou à vitória e chegou ao pódio, a caminhada que fez toda a diferença. E essa é a questão que vem me trazendo me trazendo resultados. Eu sou muito focado. E eu sempre digo, vamos até vencer. Quando vencer uma etapa, vamos para a próxima. Sim. Né? Bom, algumas pessoas me perguntam, Luiz, de pobre a rico. Mas aí nós entramos numa conversa que nós tivemos agora há pouco. A pessoa nasce numa família com mais recursos, com acesso à educação, boas escolas, e só por isso ela dá certo? Ou precisa de mais alguma coisa? Olha, eu acho que isso é uma zona. Eu posso me classificar hoje, né, como um branco privilegiado dentro de uma sociedade. Eu tive acesso à informação, a bons colégios, né, a uma boa universidade. Eu tive acesso a viagens internacionais, pude estar com pessoas interessantes. Mas hoje, as pessoas que são valorizadas não são essas pessoas necessariamente de berço, né, com históricos familiares, como existia numa aristocracia de um século passado e retrasado, né, aquela coisa de nome, sobrenome. As pessoas que são valorizadas e que merecem aplausos são as pessoas que conseguem transformar, são aquelas pessoas que conseguem realizar, que conseguem, elas conseguem fazer algo a mais, deixar um legado, né, provocar admiração, né, por outras pessoas. Se uma pessoa consegue provocar uma transformação em uma pessoa, nossa, ela está realizando um projeto de vida. Se ela consegue em 3, ela é uma pessoa extremamente abençoada, porque ela conseguiu realmente provocar um determinado movimento dentro de uma sociedade. Não, agora, respondendo a sua pergunta, não necessariamente uma pessoa que teve acesso a tudo isso, ela dá certo. Temos aí casos de vários herdeiros de famílias abastadas que hoje passam por dificuldade. Por quê? Elas não se encontraram nem nesse modelo de autoconhecimento do que elas são, o que elas querem, aonde está o sonho delas. Né? O sonho ele é muito importante para você poder chegar a algum lugar. Se você não tem os seus sonhos, você não tem nem como traçar aquele caminho, né? Aquela trilhazinha. Então isso não é a base. Óbvio que educação é fundamental. Óbvio que o conhecimento ele é essencial também. Principalmente numa área como a tua, que é mercado financeiro, lidar com essas questões, saber como lidar com o seu emocional. Esse autoconhecimento também ele é fundamental, porque as pessoas hoje em dia elas estão colapsadas em níveis estratosféricos de ansiedade.
né? Então, a ansiedade nesse seu ambiente já é, assim, é péssima, né? Uma pessoa que tem TAG, transtorno de ansiedade generalizada, ela não dá certo porque vai lá fazer bobagem. Mas aí, respondendo a tua pergunta e finalizando ela, não necessariamente, né? Tem pessoas que tiveram acesso a muitas coisas e simplesmente se perderam no meio do caminho, né? Tudo ficou muito fácil, não tem objetivo. Então esse lugar de autoconhecimento, esse lugar de saber aonde você quer chegar, ele é muito importante na trajetória de alguém. Então, acho que te respondi. É isso aí. Não, uma coisa que vem a gente conversava antes, né? A gente teve a nossa conversa aqui antes. E ele estava falando sobre uma questão que foge para mim também. Porque no mercado financeiro, quando a gente está operando, a ansiedade existe. Tem pessoas que dizem, Luiz, tu é tão calmo. Então, quando tu tá operando lá, quando tá fazendo entradas no mercado, tu tá tranquilo. Não é verdade. Volta e meia, eu tô suando frio. Claro, a minha aparência ali e o fato de eu ter bastante experiência, sou uma pessoa, tô ali no controle daquela situação. Mas, no entanto, a emoção, ela tá presente. A gente tem um sistema nervoso autônomo. Nós não podemos controlar as nossas emoções. A gente pode qualificar as emoções, mas controlar mesmo, algumas emoções são incontroláveis. E uma emoção que é difícil de superar é a da perda. O luto, que a gente acabou de falar, é o luto que a gente aprende no esporte. Perdeu, levanta a cabeça. Sim. Aprendi, errei por quê? O que eu fiz? Como é que eu construí essa trajetória? Isso que é o mais importante nesse processo. Sim. Que acaba que todos os processos de vida, eles acabam convergindo para um lugar muito parecido, né? Então, seja na tua área ou em outras áreas, né? Quando a gente erra, quando a gente passa por uma intercorrência, a gente tem que olhar, mas o que eu fiz aqui? E não se derrubar com aquilo, não falar, não quero mais, isso aqui é uma falácia. Não. Errei, vamos aprender, vamos levantar a cabeça, ter a humildade de olhar, porque eu acho que também esse processo da humildade, ele é complexo também para muitas pessoas, né? De saber e abaixar a cabeça e falar, nossa, não deu certo, é sinal de que isso aqui não presta. Não, ela não quer se olhar. Por isso que eu sempre bato nessa tecla do autoconhecimento, né? O autoconhecimento, ele é fundamental, inclusive, como você fala, as pessoas acham que eu não estou nervoso, né? Às vezes fazendo aquilo, que eu não estou ansioso, mas você já se conhece. Você sabe como você lida ali no teu panorama. Tem gente que não está nesse lugar que você está. Que você já sabe, olha, aquele gatilho vai me gerar isso, mas eu sei como lidar aqui, eu já sei a história de quem eu sou, né? E eu acho que isso é um processo também que faz parte dessa trajetória, né? Que cada um capta de um jeito. Tem pessoas que conseguem captar, tem pessoas que não conseguem captar. Mas elas não conseguem, às vezes, porque elas também não estão abertas para aprender. Porque tem gente aí que com uma derrota se fecha. Sim. Não quero mais. Mas quem nunca fez isso, né, Luiz? Quem nunca com uma derrota também... Eu mesmo, falando da minha vida de atleta, teve uma competição que eu fui muito mal. Um campeonato mundial que eu fui em 1994. Eu caí, errei tudo. Fiquei 6 meses fora do Brasil treinando, na época. Longe da família, longe de tudo, me sacrificando. Os brasileiros estavam aqui, só eu fui para fora, né, do nosso time. Estava todo machucado. Chegou no campeonato mundial, estava todo machucado. E errei tudo. Eu chorava, falava, não quero mais, vou abandonar, isso está me fazendo mal, isso está sendo tóxico para a minha vida. E aí, aquilo foi super importante, aquela queda, porque eu passei depois um tempo, né, falei, não, vou tirar umas 2 semanas para eu esfriar a cabeça. E eu esfriei a cabeça ali, e aí eu descobri que eu estava fazendo aquilo por quê? Eu estava perdendo a minha essência. Porque eu fazia aquilo porque eu amava aquilo. E não porque eu queria mostrar para os outros. Certo. Eu acho que esse é um outro lugar muito bacana também de ser pontuado, porque quando a gente faz alguma coisa que a gente ama, que a gente gosta, como você fala, para você o seu trabalho é um trabalho que você ama. Então, você está trabalhando, você está ganhando. E isso é muito bacana. Mas quando a gente sofre uma derrota, a gente tem que se olhar e falar assim, olha, eu tô aqui por quê? Porque eu amo. Porque eu amo o que eu faço. Então isso é fundamental. Então
talvez muita gente esteja naquele sentimento, eu quero ganhar o dinheiro porque eu quero. Eu tenho 100 reais que é 10 mil. Sim. É só para ganhar. Às vezes, mas será que ela gosta do que ela está fazendo? Será que ela tem, será que ela tem dentro desse processo o respeito por essa zona de atuação profissional, por esse trabalho? Às vezes não, ela está querendo só aquele objetivo final, que é chegar lá e poder ganhar uns 10 mil para comprar o meu iPhone 13 ainda. Eu já ia falar 14. Já estão lançando ainda, mas não foi ainda. Mas às vezes a pessoa quer só isso, quer só aquele objetivo. E não ama o que faz, e não respeita aquilo. Isso dentro de um processo energético também é muito ruim. Sim. Porque quando você não valoriza aquilo que você faz, quando você, não tem respeito pela sua própria profissão e pelas derrotas que vão acontecer e pelas vitórias que irão acontecer, as coisas fogem da mão. É muito engraçado tudo, né? É muito engraçado o que o Bruno está falando, porque olha só como as coisas são parecidas. Certa vez eu peguei uma grana forte de amigos, 300 mil reais. E eu tinha começado a operar, eles me deram dinheiro para operar. E o que aconteceu? Eu perdi todo o dinheiro. E aí um dia sentado no banco da praça, chorando, sozinho, chorava de raiva, de tristeza, de ser burro. Eu disse assim, nossa, eu vou parar de fazer isso. Isso está me fazendo mal. Eu não vou mais fazer. E no mercado financeiro, na média, as pessoas ficam 3 meses e saem para nunca mais voltar. Porque é muito dolorido. Você perde dinheiro, mas também perde confiança. Eu não sou capaz de fazer isso. E eu comecei a pensar na minha capacidade. Eu não sou capaz de fazer isso. Eu não sou capaz. Eu não posso fazer. E até que eu disse, mas espera aí. Qual é o motivo? Qual o motivo? Qual o motivo principal de eu estar fazendo o que eu estou fazendo? Eu quero fazer alguma coisa que eu ame. E quando eu comecei a ensinar as pessoas a fazer o que eu faço, eu descobri a verdadeira vocação. A gente falava de legado, né? O meu legado é ensinar o maior número possível de pessoas no nosso país de que você pode ter liberdade financeira. Não vai resolver tudo. Não vai te trazer a felicidade completa, mas pode começar a te ajudar, né? E quando a gente está falando sobre isso, eu queria te fazer uma próxima pergunta que eu quero saber para mim também. E se tu tivesse que dar uma dica, eu quero saber porque para ver se converge com aquilo que eu falo para as pessoas. Se você tivesse que dar uma dica, o cara tá começando agora, tem 17 anos, vai fazer 18 anos. Para quem tá começando agora, pensando em toda a tua história, em tudo que tu conquistou, em tudo que foi necessário fazer e de tudo que tu abdicou para conseguir fazer. Se tivesse que dar uma dica para quem tá começando agora, para essa pessoa dar certo, que dica você daria? Gente, acaba que cai no mesmo lugar muito que a gente falou, que ela estude, que ela entre de cabeça nesse processo, que ela busque exatamente quais métodos ela vai precisar aplicar para isso e que ela sonhe, ela tem os sonhos. O sonho, eu cito isso mais uma vez, o sonho ele é fundamental dentro de um processo. Né, dentro de qualquer processo. E é muito engraçado que a tua história que você fala no mercado financeiro, ela é muito parecida com histórias que eu vivi, por exemplo, no esporte ou no meio jornalístico, em situações muito parecidas, né, de que você toma na cabeça, de que você fala não quero mais, aí você fala, mas eu faço isso porque eu amo. Então, uma pessoa que está começando, que tem seus 16, 17, 18 anos, está começando a vida agora, eu acho que o conhecimento é fundamental. Então, isso que você faz hoje, você ensina as pessoas, é muito bacana, porque você está entregando a vara de pescar para que as pessoas possam ali adquirir seus peixinhos. Né? Então, isso é ótimo, porque a pessoa tem que se empenhar. Não adianta achar a política do imediatismo, do amanhã, de que tudo vai dar certo, de que é uma mega-sena, de que é a roleta, como você falou. Quem ganha na Mega Sena muitas vezes termina sem dinheiro nenhum, acaba, tem muitas histórias. Em alguns reality shows também a gente viu pessoas ganhando um dinheiro bacana e perdendo tudo depois, né, ficando praticamente sem nada. Por quê? Não sabe conviver com aquilo, não
estudou um processo para chegar em algum lugar. Aí realizou um sonho, conseguiu aquilo e viveu daquilo fazendo o quê? Cai no mesmo lugar dos herdeiros também, né? De pessoas de famílias abastadas, que tiveram múltiplas possibilidades da vida, mas não sabem pescar um peixe. Né? Sempre teve alguém para trazer o peixinho para ela, e aí não sabe fazer. Então quem está começando, empenhe-se no conhecimento e sonhe. Eu acho que você pode ensinar muito com isso, né? Porque você ensina isso. Então, através de você, Luiz, eu acho que as pessoas podem buscar esse conhecimento na tua área, né? E isso é fundamental. E aí, aprende um dia após o outro, um dia após o outro. Uma derrota, ela vai acontecer, já coloca isso lá na planilha. Quantas derrotas eu tive? Tô tendo derrota, mas eu vou ter acerto também. E vai lá. E você vai conquistar aprendendo também se autoconhecendo, com essa coisa, né, da ansiedade. Né? Imagina a ansiedade. Tem que apertar um botão, aí vai logo, jogou tudo lá. Acabou, já não tem mais nada. Olha, a ansiedade eu chamo de dedos nervosos no mercado, os dedinhos nervosos, né? Pois é. Mas não chegou ainda. Não, mas vamos aqui mesmo. Já tá, não aguenta, né? E no mercado, a gente diz que o cara tem que ser sniper. Mercado é assim, você tem que ser sniper. Se larga uma arma na mão de uma pessoa que não sabe usar, ela pode inclusive se alvejar, né? É um atirador perigoso, e por isso que é necessário você cuidar isso, né? Você não pode deixar alguma coisa perigosa perto de uma pessoa que não sabe usar. E o melhor trader, o melhor profissional no mercado é o sniper. Se ele precisar ficar analisando um dia inteiro, uma semana, um ano, uma oportunidade, ele só vai utilizar, só vai fazer a ação quando chegar o momento certo. No exato momento que eu tenho que fazer isso. E é isso que faz a diferença, essa precisão, né? Essa capacidade de ser preciso, de ter essa veia de saber esperar o momento. Mas isso aí é engraçado até você falar, porque assim como na modalidade que eu fiz esportiva, você vai quebrando etapas sucessivas de coordenação motora para você chegar a um nível mais elevado, ao alto rendimento. No teu caso é a mesma coisa, você precisa passar por um processo para você aprender, né, aonde estão as oportunidades, o que são oportunidades, né? Porque as pessoas muitas vezes querem essa oportunidade como uma roleta num cassino, né? Pode dar certo? É uma chance em não sei quantas mil. Pode dar certo, mas isso também não é assim. No teu caso tem estudo, tem análise, tem uma coisa metodológica que é interessantíssimo, né? Eu sei que vocês estão gostando do Bruno, né? Eu estou achando esse podcast sensacional, porque, veja bem, né? A gente fala de mercado financeiro, fala de sucesso no mercado financeiro, e quando a gente fala com um cara que tem uma carreira no esporte, a coisa é impressionante, porque os fatos que fazem com que a coisa dê certo são muito similares, são muito parecidos. E o legal disso tudo, de poder trazer essas questões com o Bruno hoje, é saber, né, que você tem essa trajetória toda e pode também ensinar, pode trazer para as pessoas que estão aqui nesse momento esse conhecimento. Agora eu quero te perguntar uma coisa que eu acho que fecha com chaves de ouro, né, essa coisa. Chegar a ter algum sucesso é uma coisa, né? Mas como é que... Eu sei que tu conhece muitas pessoas influentes que aqui no Rio de Janeiro... O Bruno aqui no Rio de Janeiro, vocês não sabem, pessoal. Ele é o que há. O cara é o cara mais estourado do Rio de Janeiro. Vocês não sabem. Eu vou contar o babado todo pra vocês aqui. E essas pessoas que conseguem o sucesso e que se mantêm sucesso, o que é necessário depois que eu cheguei? O que eu preciso fazer para continuar sendo um sucesso? Para perpetuar o meu sucesso? O que é necessário? Que tipo de pessoa consegue vencer e se manter vencendo? Antes de mais nada, eu quero te agradecer de você dizer que eu sou esse, né, que eu sou esse sucesso. Ele é mesmo, pessoal, ele é tímido. Isso a gente ouvir do outro assim, vai descedor, mas eu acho que aí também tem um lugar muito interessante. Porque a vaidade, ela é muito perigosa.
Sim. Extremamente perigosa. Quando a gente começa a achar que a gente é muito, que a gente pode, que a gente acontece, é o primeiro lugar para a gente dar uma derrapada, né? Então, e aí sofrer uma queda natural. Eu acho que uma coisa para você não usar a palavra sucesso, isso é uma avaliação muito do outro. Mas eu acho que, no meu caso, essa coisa, eu não diria sucesso. O que eu primo para mim é a questão que eu falo, é da autorrealização, é de estar bem comigo mesmo, né? Tendo a minha vida dentro de uma elaboração com as minhas verdades, né? Com aquilo que eu acredito, caminhando, sabe, numa trajetória verdadeiramente minha, né? Porque em alguns momentos nessas últimas décadas eu tive que me transformar, eu tive que me readaptar, o mundo está mudando muito, né? Então eu acho que, mais uma vez, o conhecimento ele é fundamental, né? Você está conectado com o que está acontecendo, você saber de repente fazer as leituras, como no teu caso você citou, da oportunidade, que vocês aprendem com o tempo, né? Isso aqui é uma oportunidade, isso aqui vai dar, é muito bom. Da mesma forma, na minha área, na minha vida, eu vejo e observo que é muito importante a gente saber estar atento, ter uma antena ligada de que o mundo mudou aonde, o que aconteceu. Eu estou caminhando de acordo com o que é isso aqui que eu vivo e eu me sinto bem inserido nisso aqui. Então, acho que isso que me provocou diversas transformações na vida, de buscar, por exemplo, Luiz, eu em 2017, eu acabei caindo de paraquedas como presidente da Federação de Ginástica do Estado do Rio de Janeiro. Foi nos Jogos Olímpicos, em 2016, quando eu era um dos padrinhos dos Jogos, o pessoal da ginástica falou, você tinha que entrar. E aquilo não estava nos meus planos. Mas eu falei, não, eu ganhei tanto disso, né, da ginástica, eu vou fazer, e é voluntário, né, eu não ganho nada para isso, eu faço por amor, nesse lugar, nessa área de atuação, que é a área que eu acredito de cidadania minha, e aquilo ali para mim é uma zona de ativação energética tão positiva que as coisas começam a acontecer, as conexões começam a acontecer. Quando a gente repara, fala, nossa, eu me conheço aqui, eu me reconheço aqui, eu sei que isso aqui... E eu não faço buscando nem esperando alguma coisa, as coisas acabam vindo. Então, eu acho que o mais importante, respondendo a sua pergunta de forma clara, eu acho que para uma pessoa se manter, né, num lugar assim bacana, né, que seja visto como um lugar respeitado pelos outros, é você principalmente não parar, buscar aprender, buscar conhecer, buscar ouvir. A gente no geral, a gente vive numa sociedade que ninguém mais escuta ninguém, né? Eu acho que o escutar, por isso que o aprender é tão importante. Porque quando a gente está ouvindo alguém, a gente está abrindo um canal para novos aprendizados. E eu sou muito curioso, né? Então, eu adoro falar e adoro ouvir, né? Tem os dois lados, tem os meus dois momentos. Então, acaba que eu acho que para uma pessoa se manter, né, durante algum tempo, a vaidade é perigosa, mas ao mesmo tempo a questão da comunicação, de você ouvir o outro, de você buscar sempre o conhecimento, respeitar a opinião alheia, respeitar as diferenças. Acho que isso tudo faz uma coisa te conecta de uma forma positiva. Você com você mesmo e aí, consequentemente, você com o próximo. O outro. É uma coisa que... Quando a gente começa a falar, chega a ser absurdo, assim, né? Porque as coisas que o Bruno fala, no que diz respeito ao trabalho dele, aquilo que ele presidente da Federação de Ginástica, e ligado ao esporte, e quando eu começo a analisar isso no mercado, é absurdo, chega a ser... Porque vem ao encontro daquilo que eu falo o tempo inteiro para as pessoas. Nada se constrói sem substância, nada se constrói sem a necessidade do aprendizado. E esse aprendizado não é... Eu estou satisfeito com o meu aprendizado. Eu sou considerado o maior profissional na minha área, talvez, ou um dos melhores, sim, com certeza. Mas eu estudo o tempo todo. Por quê? Assim como a vida muda, como a gente muda, o mercado muda também.
Aquilo que funcionava em um período pode deixar de funcionar em outro. E o que faz a diferença é a observação. Estar atento e estar observando. Porque eu não posso utilizar sempre a mesma estratégia. Ela pode deixar de funcionar. E isso também no relacionamento com as pessoas, né? Porque as pessoas também mudam. Então o mercado ele é conduzido e gestado por pessoas. São pessoas, são seres humanos que estão por trás dos gráficos. E as emoções humanas, elas estão muito ligadas ao mercado. Tem um conceito que a gente chama de comportamento de manada. E até existem alguns testes psicológicos que mostram uma pessoa correndo, ou melhor, uma pessoa caminhando, e vem todo mundo correndo para cá. E a pessoa sai correndo também, não sabe o que está acontecendo. Mas se está todo mundo correndo para cá, então eu vou junto, né? E isso é uma coisa que acontece bastante no mercado. Esses movimentos de pânico. Mas é muito interessante até quando você fala isso, porque a gente tem Porque a gente está falando muito da minha área esportiva, né? Eu tenho minha área de atuação jornalística, eu escrevo para a Veja Rio aqui, que é uma revista com uma determinada relevância na cidade. E acaba que eu faço avaliação de carnaval, de gastronomia, de uma série de áreas. Na gastronomia, a gente fala exatamente isso. As pessoas gostam de ir nos restaurantes que tem a mosca do lugar famoso. Que muitas vezes nem sempre é o que tem a melhor gastronomia, mas se você sabe que lá tá fulano, tá ciclano, tá doutrando, não sei o quê. Então é a mosca do lugar famoso. O Rio de Janeiro ele tem essa mágica, né? Que as pessoas às vezes frequentam determinados ambientes exatamente para verem e serem vistos, em primeiro lugar. Então cai no mesmo lugar que você falou, é muito interessante. É aquele efeito de manada, que uma pessoa vai, aí começa aí todo mundo corre atrás e acaba indo naquele lugar. Acaba tendo muito isso, né? E eu acho que, mais uma vez, o que diferencia uma pessoa da outra nesses múltiplos ambientes é o conhecimento, né? O conhecimento para saber, de repente, puxar aquilo de forma positiva para novos aprendizados. Vamos abrir mais essas sinapses na cabeça, né? As conexões que a gente tem dentro da cabeça, abrir novas janelas, novas portas, novas possibilidades. E aí tudo isso vem só com o aprendizado, né? Mais uma vez. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu preciso acabar o podcast. E eu vou ter que chamar o Bruno, acho que mais umas 10 vezes, né, tia? Porque o assunto não termina. E o Bruno é um cara muito interessante. Obrigado. E aí eu gostaria de fazer a ele inúmeras perguntas sobre tudo. Porque me parece que é um achado. Porque quando a gente está operando no dia a dia, a gente só fala de mercado. O gráfico tal, o par tal, compra, vende. E a gente, quando eu entro na questão do mindset, e as minhas lives são conhecidas pelas lives do mindset. Porque eu vou abordar, quando eu estou operando, a questão mental. É necessário ter uma mentalidade para que você consiga ter resultados. E eu estou falando com um cara que está me encantando nesse aspecto. O aspecto da mentalidade dele é sensacional. Talvez o Bruno pelo Bruno mesmo, né? Analisando ele por ele mesmo, né? A gente não faz essa autoanálise, mas eu estou encantado com essa capacidade que tu tem de colocar em palavras de uma maneira simples o que as pessoas precisam, né? O aprendizado, a educação, o comprometimento, o foco, essa necessidade, né, que a gente tem de se preparar para ser cada vez melhor. Mas eu quero começar a te agradecer. Obrigado. Estou encantado, realmente. A gente vai ver as suas agendas aí. Tá bom. A gente vai ter que fazer o número 2, né? O podcast obrigado. número 2. Obrigado, Luiz. O que tu diria, então, aí para encerrar para essa gurizada aí que tá louca pra ganhar? Gente, olha, pessoal, acho que durante todo esse nosso bate-papo gostoso, eu acho que o mais importante é a gente trazer na vida essas possibilidades, ter os nossos sonhos. Vocês muito novos têm muitos sonhos. Eu acho que com o conhecimento que o Luiz traz, isso pode transformar vidas, e é isso que a gente vê que tem possibilidade sim, mas através do conhecimento, com calma,
né? Sabendo respeitar também os seus limites, isso tudo é bacana. E eu só posso agradecer muito o convite, adorei te conhecer, adorei o nosso bate-papo, né? Antes das câmeras e agora. Gente, obrigado. É isso aí, galera. É isso aí. Vocês ainda que não seguem, né? Segue o canal, segue o Bruno também, nos canais dele. E bora lá, né? Nós teremos outros podcasts. A gente vai estar trazendo aí para vocês. E o propósito é esse. Trazer esse conhecimento, trazer essas diferentes visões para ajudar a galera aí crescer e crescer muito no mercado financeiro e também na vida, por que não? Certo, galera? Beleza, então? Aquele abraço. Até a próxima. Eu quero ganhar o dinheiro porque eu quero. Eu tenho 100 reais que é 10 mil. Sim. É só para ganhar. Às vezes, será que ela gosta do que ela está fazendo? Será que ela tem, será que ela tem dentro desse processo o respeito por essa zona de atuação profissional, por esse trabalho? Às vezes não, ela está querendo só aquele objetivo final, que é chegar lá e poder ganhar os 10 mil para comprar o meu iPhone 13 ainda. Eu já ia falar 14. Já lançando ainda, mas não foi ainda. Mas às vezes a pessoa quer só isso, quer só aquele objetivo e não ama o que faz e não respeita aquilo. Isso dentro de um processo energético também é muito ruim. Sim. Porque quando você não valoriza aquilo que você faz, quando você... não tem respeito pela sua própria profissão e pelas derrotas que vão acontecer e pelas vitórias que irão acontecer, as coisas fogem da mão, escorrega tudo, né? É muito engraçado o que o Bruno tá falando, porque olha só como as coisas são parecidas. Certa vez eu peguei uma grana forte de amigos, 300 mil reais. E eu tinha começado a operar, eles me deram dinheiro para operar. E o que aconteceu? Eu perdi todo o dinheiro. E aí um dia sentado no banco da praça, chorando, sozinho, chorava de raiva, de tristeza, de ser burro. Eu disse assim, nossa, eu vou parar de fazer isso. Isso está me fazendo mal. Eu não vou mais fazer. E no mercado financeiro, na média, as pessoas ficam 3 meses. E saem para nunca mais voltar. Porque é muito dolorido. Você perde dinheiro, mas também perde confiança. Eu não sou capaz de fazer isso. E eu comecei a pensar na minha capacidade. Eu não sou capaz de fazer isso. Eu não sou capaz. Eu não posso fazer. E até que eu disse, mas espera aí. Qual é o motivo? Qual o motivo? Qual o motivo principal de eu estar fazendo o que eu estou fazendo? Eu quero fazer alguma coisa que eu ame. E quando eu comecei a ensinar as pessoas a fazer o que eu faço, eu descobri a verdadeira vocação. A gente falava de legado, né? O meu legado é ensinar o maior número possível de pessoas no nosso país de que você pode ter liberdade financeira. Não vai resolver tudo. Não vai te trazer a felicidade completa, mas pode começar a te ajudar, né? E quando a gente está falando sobre isso, eu queria te fazer uma próxima pergunta que eu quero saber para mim também. E se tu tivesse que dar uma dica, eu quero saber porque para ver se converge com aquilo que eu falo para as pessoas. Se você tivesse que dar uma dica, o cara tá começando agora, tem 17 anos, vai fazer 18 anos. Para quem tá começando agora, pensando em toda a tua história, em tudo que tu conquistou, em tudo que foi necessário fazer e de tudo que tu abdicou para conseguir fazer. Se tivesse que dar uma dica para quem tá começando agora, para essa pessoa dar certo, que dica você daria? Gente, acaba que cai no mesmo lugar muito que a gente falou, que ela estude, que ela entre de cabeça nesse processo, que ela busque exatamente quais métodos ela vai precisar aplicar para isso e que ela sonhe, ela tem os sonhos. O sonho, eu cito isso mais uma vez, o sonho ele é fundamental dentro de um processo. Né, dentro de qualquer processo. E é muito engraçado que a tua história que você fala no mercado financeiro ela é muito parecida com histórias que eu vivi, por exemplo, no esporte ou no meio jornalístico, em situações muito parecidas, né, de que você toma na cabeça, de que você fala, não quero mais, aí você fala, mas eu faço isso porque eu amo. Então, uma pessoa que está começando, que tem seus 16, 17, 18 anos, está começando a vida agora,
eu acho que o conhecimento é fundamental. Então, isso que você faz hoje você ensina as pessoas é muito bacana, porque você está entregando a vara de pescar para que as pessoas possam ali adquirir seus peixinhos, né? Então, isso é ótimo, porque a pessoa tem que se empenhar. Não adianta achar a política do imediatismo, do amanhã, de que tudo vai dar certo, de que é uma mega-sena, de que é a roleta, como você falou. Quem ganha na Mega Sena muitas vezes termina sem dinheiro nenhum, acaba, tem muitas histórias. Em alguns reality shows também a gente viu pessoas ganhando um dinheiro bacana e perdendo tudo depois, né? Ficando praticamente sem nada. Por quê? Não sabe conviver com aquilo, não estudou um processo para chegar em algum lugar. Aí realizou um sonho, conseguiu aquilo e viveu daquilo fazendo o quê? Cai no mesmo lugar dos herdeiros também, né? De pessoas de famílias abastadas, que tiveram múltiplas possibilidades da vida, mas não sabem pescar um peixe. Né? Sempre teve alguém para trazer o peixinho para ela, e aí não sabe fazer. Então quem está começando, empenhe-se no conhecimento e sonhe. Eu acho que você pode ensinar muito com isso, né? Porque você ensina isso. Então, através de você, Luiz, eu acho que as pessoas podem buscar esse conhecimento na tua área, né? E isso é fundamental. E aí aprende um dia após o outro, um dia após o outro. Uma derrota, ela vai acontecer, já coloca isso lá na planilha. Quantas derrotas eu tive? Tô tendo derrota, mas eu vou ter acerto também. E vai lá. E você vai conquistar aprendendo também se autoconhecendo, com essa coisa, né, da ansiedade, né? Imagina a ansiedade, tem que apertar um botão, aí vai logo, jogou tudo lá, acabou, já não tem mais nada. Olha, a ansiedade eu chamo de dedos nervosos no mercado, os dedinhos nervosos, né? Pois é. Mas não chegou ainda. Não, mas vamos aqui mesmo, já tá, não aguenta, né? E no mercado a gente diz que o cara tem que ser sniper. O mercado é assim, você tem que ser sniper. Se larga uma arma na mão de uma pessoa que não sabe usar, ela pode inclusive se alvejar, né? É um atirador perigoso, e por isso que é necessário você cuidar isso, né? Você não pode deixar alguma coisa perigosa perto de uma pessoa que não sabe usar. E o melhor trader, o melhor profissional no mercado é o sniper. Se ele precisar ficar analisando um dia inteiro, uma semana, um ano, uma oportunidade, ele só vai fazer a ação quando chegar o momento certo. No exato momento que eu tenho que fazer isso. E é isso que faz a diferença, essa precisão, né? Essa capacidade de ser preciso, de ter essa veia de saber esperar o momento. Mas isso aí é engraçado até você falar, porque assim como na modalidade que eu fiz esportiva, você vai quebrando etapas sucessivas de coordenação motora para você chegar a um nível mais elevado, ao alto rendimento. No teu caso é a mesma coisa, você precisa passar por um processo para você aprender, né, aonde estão as oportunidades, o que são oportunidades, né? Porque as pessoas muitas vezes querem essa oportunidade como uma roleta num cassino, né? Pode dar certo? É uma chance em não sei quantas mil. Pode dar certo, mas isso também não é assim. No teu caso tem estudo, tem análise, tem uma coisa metodológica que é interessantíssimo, né? Eu sei que vocês estão gostando do Bruno, né? Eu estou achando esse podcast sensacional, porque, veja bem, né? A gente fala de mercado financeiro, fala de sucesso no mercado financeiro, e quando a gente fala com um cara que tem uma carreira no esporte, a coisa é impressionante, porque os fatos que fazem com que a coisa dê certo são muito similares, são muito parecidos. E o legal disso tudo, de poder trazer essas questões com o Bruno hoje, é saber, né, que você tem essa trajetória toda e pode também ensinar, pode trazer para as pessoas que estão aqui nesse momento esse conhecimento. Agora eu quero te perguntar uma coisa que eu acho que fecha com chaves de ouro, né, essa coisa. Chegar a ter algum sucesso é uma coisa, né? Mas como é que... Eu sei que tu conhece muitas pessoas influentes que aqui no Rio de Janeiro... O Bruno aqui no Rio de Janeiro, vocês não sabem, pessoal. Ele é o que há. O cara é o cara mais estourado do Rio de Janeiro.
Vocês não sabem. Eu vou contar o babado todo para vocês aqui. E essas pessoas que conseguem o sucesso e que se mantêm sucesso, o que é necessário depois que eu cheguei? O que eu preciso fazer para continuar sendo um sucesso? Para perpetuar o meu sucesso? O que é necessário? Que tipo de pessoa consegue vencer e se manter vencendo? Antes de mais nada, eu quero te agradecer de você dizer que eu sou esse, né, que eu sou esse sucesso, porque Ele é isso, mesmo, pessoal, ele é isso, tímido. isso a gente ouvir do outro é, assim, envaidecedor, mas eu acho que ali também tem um lugar muito interessante, porque a vaidade, ela é muito perigosa, Sim. extremamente perigosa. Quando a gente começa a achar que a gente é muito, que a gente pode, que a gente acontece, é o primeiro lugar para a gente dar uma derrapada, né? Então, e aí sofrer uma queda natural. Eu acho que uma coisa para você não usar a palavra sucesso, isso é uma avaliação muito do outro. Mas eu acho que, no meu caso, essa coisa, eu não diria sucesso. O que eu primo para mim é a questão que eu falo, é da autorrealização, é de estar bem comigo mesmo, né? Tendo a minha vida dentro de uma elaboração com as minhas verdades, né? Com aquilo que eu acredito, caminhando, sabe, numa trajetória verdadeiramente minha, né? Porque em alguns momentos nessas últimas décadas eu tive que me transformar, eu tive que me readaptar, o mundo está mudando muito, né? Então eu acho que, mais uma vez, o conhecimento ele é fundamental. Né? Você está conectado com o que está acontecendo, você saber de repente fazer as leituras, como no teu caso você citou, da oportunidade, que vocês aprendem com o tempo, né? Isso aqui é uma oportunidade, isso aqui vai dar, é muito bom. Da mesma forma, na minha área, na minha vida, eu vejo e observo que é muito importante a gente saber estar atento, ter uma antena ligada de que o mundo mudou aonde, o que aconteceu. Eu estou caminhando de acordo com o que é isso aqui que eu vivo e eu me sinto bem inserido nisso aqui. Então acho que isso que me provocou diversas transformações na vida, de buscar, por exemplo, Luiz, eu em 2017 eu acabei caindo de paraquedas como presidente da Federação de Ginástica do Estado do Rio de Janeiro. Foi nos Jogos Olímpicos em 2016, quando eu era um dos padrinhos dos Jogos, o pessoal da ginástica falou, você tinha que entrar. E aquilo não estava nos meus planos. Mas eu falei, não, eu ganhei tanto disso, né, da ginástica. Eu vou fazer, e é voluntário, né? Eu não ganho nada para isso. Eu faço por amor nesse lugar, nessa área de atuação, que é a área que eu acredito de cidadania minha. E aquilo ali para mim é uma zona de ativação energética tão positiva que as coisas começam a acontecer. As conexões começam a acontecer. Quando a gente repara, fala, nossa, eu me conheço aqui, eu me reconheço aqui, eu sei que isso aqui... E eu não faço buscando nem esperando alguma coisa, as coisas acabam vindo. Então, eu acho que o mais importante, respondendo a sua pergunta de forma clara, eu acho que para uma pessoa se manter, né, num lugar assim bacana, né, que seja visto como um lugar respeitado pelos outros, é você principalmente não parar, buscar aprender, buscar conhecer, buscar ouvir. Né? A gente no geral, a gente vive numa sociedade que ninguém mais escuta ninguém. Né? Eu acho que o escutar, por isso que o aprender é tão importante. Porque quando a gente está ouvindo alguém, a gente está abrindo um canal para novos aprendizados. E eu sou muito curioso. Né? Então, eu adoro falar e adoro ouvir. Né? Tem os dois lados, tem os meus dois momentos. Então, acaba que eu acho que para uma pessoa se manter, né, durante algum tempo, a vaidade é perigosa, mas ao mesmo tempo a questão da comunicação, de você ouvir o outro, de você buscar sempre o conhecimento, respeitar a opinião alheia, respeitar as diferenças. Acho que isso tudo faz uma coisa te conecta de uma forma positiva. Você com você mesmo e aí, consequentemente, você com o próximo. O outro. É uma coisa que... Quando a gente começa a falar, chega a ser absurdo, assim, né? Porque as coisas que o Bruno fala no que diz respeito ao trabalho dele, aquilo que ele... presidente da federação
de ginástica. E ligado ao esporte, e quando eu começo a analisar isso no mercado, é absurdo, chega a ser, porque vem ao encontro daquilo que eu falo o tempo inteiro para as pessoas. Nada se constrói sem substância, nada se constrói sem a necessidade do aprendizado. E esse aprendizado não é... Eu estou satisfeito com o meu aprendizado. Eu sou considerado o maior profissional na minha área, talvez, ou um dos melhores, sim, com certeza. Mas eu estudo o tempo todo. Por quê? Assim como a vida muda, como a gente muda, o mercado muda também. Aquilo que funcionava em um período pode deixar de funcionar em outro. E o que faz a diferença é a observação. Estar atento e estar observando. Porque eu não posso utilizar sempre a mesma estratégia. Ela pode deixar de funcionar. E isso também no relacionamento com as pessoas, né? Porque as pessoas também mudam. Então o mercado ele é conduzido e gestado por pessoas. São pessoas, são seres humanos que estão por trás dos gráficos. E as emoções humanas, elas estão muito ligadas ao mercado. Tem um conceito que a gente chama de comportamento de manada. E até existem alguns testes psicológicos que mostram uma pessoa correndo, ou melhor, uma pessoa caminhando, e vem todo mundo correndo para cá. E a pessoa sai correndo também, não sabe o que está acontecendo. Mas se está todo mundo correndo para cá, então eu vou junto, né? E isso é uma coisa que acontece bastante no mercado. Esses movimentos de pânico. Mas é muito interessante até quando você fala isso, porque a gente tem Porque a gente está falando muito da minha área esportiva, né? Eu tenho minha área de atuação jornalística, eu escrevo para a Veja Rio aqui, que é uma revista com uma determinada relevância na cidade. E acaba que eu faço avaliação de carnaval, de gastronomia, de uma série de áreas. Na gastronomia, a gente fala exatamente isso. As pessoas gostam de ir nos restaurantes que tem a mosca do lugar famoso. Que muitas vezes nem sempre é o que tem a melhor gastronomia, mas se você sabe que lá tá fulano, tá ciclano, tá doutrando, não sei o quê. Então é a mosca do lugar famoso. O Rio de Janeiro ele tem essa mágica, né? Que as pessoas às vezes frequentam determinados ambientes exatamente para verem e serem vistos, em primeiro lugar. Então cai no mesmo lugar que você falou, é muito interessante. É aquele efeito de manada, que uma pessoa vai, aí começa aí todo mundo corre atrás e acaba indo naquele lugar. Acaba tendo muito isso, né? E eu acho que, mais uma vez, o que diferencia uma pessoa da outra nesses múltiplos ambientes é o conhecimento, né? O conhecimento para saber, de repente, puxar aquilo de forma positiva para novos aprendizados. Vamos abrir mais essas sinapses na cabeça, né? As conexões que a gente tem dentro da cabeça, abrir novas janelas, novas portas, novas possibilidades. E aí tudo isso vem só com o aprendizado, né? Mais uma vez. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu preciso acabar o podcast. E eu vou ter que chamar o Bruno, acho que mais umas 10 vezes, gente. Porque o assunto não termina. E o Bruno é um cara muito interessante. Obrigado. E aí eu gostaria de fazer a ele inúmeras perguntas sobre tudo, porque me parece que é um achado. Porque quando a gente está operando no dia a dia, a gente só fala de mercado. O gráfico tal, o par tal, compra, vende. E quando eu entro na questão do mindset, e as minhas lives são conhecidas pelas lives do mindset, porque eu vou abordar, quando eu estou operando, a questão mental. É necessário ter uma mentalidade para que você consiga ter resultados. E eu estou falando com um cara que está me encantando nesse aspecto. O aspecto da mentalidade dele é sensacional. Talvez o Bruno pelo Bruno mesmo, né? Analisando ele por ele mesmo, né? A gente não faz essa autoanálise, mas eu estou encantado com essa capacidade que tu tem de colocar em palavras de uma maneira simples o que as pessoas precisam, né? O aprendizado, a educação, o comprometimento, o foco. Essa necessidade, né? Que a gente tem de se preparar para ser cada vez melhor. Mas eu quero começar a te agradecer. Obrigado. Estou encantado, realmente. A gente vai ver as suas agendas aí.
Tá bom. A gente vai ter que fazer o número 2, né? O podcast obrigado. número 2. Obrigado, Luiz. O que tu diria então aí pra encerrar pra essa gurizada aí que tá louca pra ganhar dinheiro? Gente, olha, pessoal, acho que durante todo esse nosso bate-papo gostoso, eu acho que o mais importante é a gente trazer na vida essas possibilidades, ter os nossos sonhos. Vocês muito novos têm muitos sonhos. Eu acho que com o conhecimento que o Luiz traz, isso pode transformar vidas, e é isso que a gente vê que tem possibilidade sim, mas através do conhecimento, com calma, né? Sabendo respeitar também os seus limites, isso tudo é bacana. E eu só posso agradecer muito o convite, adorei te conhecer, adorei o nosso bate-papo, né? Antes das câmeras e agora. Gente, obrigado. É isso aí, galera. É isso aí. Vocês ainda que não seguem, né? Segue o canal, segue o Bruno também, nos canais dele. E bora lá, né? Nós teremos outros podcasts. A gente vai estar trazendo aí pra vocês. E o propósito é esse. Trazer esse conhecimento, trazer essas diferentes visões para ajudar a galera aí crescer e crescer muito no mercado financeiro e também na vida.